No recipiente foram colocadas várias esferas e o volume de cada unidade é dado por 0,5 centímetros cúbicos. O volume total das esferas deve ser maior que o volume do recipiente. Então, inicialmente, eu preciso do volume que nós temos no recipiente para depois determinarmos o número de esferas. O nosso recipiente é um paralelepípedo. E esse paralelepípedo, ele afirma que nós temos um comprimento que vale 40 centímetros, nós temos uma largura que vale 25 centímetros, a nossa altura ele afirma que vale 20 centímetros. Então, o volume desse paralelepípedo será dado pelo 40 multiplicado pelo 20 multiplicado pelo 25 centímetros cúbicos. Ou seja, o nosso volume será dado por 20.000 centímetros cúbicos. Então, esse representa o nosso volume. Agora, as esferas, ele foi colocando em etapas. Na primeira etapa, foi depositado uma, na segunda, duas, na terceira, 4 e assim por diante. O número de esferas em cada etapa é dado exatamente por uma progressão geométrica. Observe a sequência. A primeira etapa possui uma esfera, a segunda, 2, a terceira, 4, depois o 8, e assim por diante, até findar o processo. E a nossa razão, nós encontramos 2. O nosso número de esferas é tal que o volume total das esferas seja maior que o volume do recipiente. Então, eu preciso determinar o número de esferas, tendo em vista que eu já tenho o volume individual de cada uma delas. E para determinarmos o número de esferas, nós podemos somar os termos da progressão geométrica. A soma de n termos da progressão geométrica é dado pelo primeiro termo multiplicado pelo valor da razão elevada a n menos 1, dividido pelo nosso valor da razão menos 1. Então, o nosso primeiro termo nós temos 1, a nossa razão é 2 elevada a n menos 1, dividido pelo 2 menos 1. Então, o número de esferas que aparecem nas etapas é dado pelo valor 2 elevado a n menos 1. E nós devemos ter um volume. O volume de cada esfera, ele afirma que é 0,5. Cada esfera possui um volume de 0,5. O número total de esferas é dado por esse valor. Se eu multiplico o valor individual pelo total, nós conseguimos estabelecer qual seria o volume total das nossas esferas. Ou seja, o volume das esferas, que é o valor meio centímetro cúbico, multiplicado pelo total de esferas, que é o 2 elevado a n menos 1. O volume das nossas esferas será dado por 2 elevado a n menos 1 dividido por 2. E esse volume das esferas tem que ser superior ao volume do nosso paralelepípedo. Vamos então estabelecer a nossa equação. Volume das esferas superior ao volume do nosso paralelepípedo. O volume das esferas nós encontramos. Então, nós temos 2 elevado a n menos 1 sobre 2. Isso é superior ao volume do nosso paralelepípedo, onde nós encontramos 20.000. Posso ainda passar esse 2 multiplicando, ou seja, o nosso 2 elevado a n menos 1 tem que ser superior ao 40.000. O valor menos 1 passa para o outro lado, sendo mais 1. Então, nós chegamos que o 2 elevado a n tem que ser maior do que esse 40.000 mais 1. Mas o enunciado afirma que o 2 elevado a 10, nós chegamos em aproximadamente 1.000. E ele pede o menor número de etapas necessário para que esse volume satisfaça isso. Se observarmos que o valor que você tem na potência do 2 deve ser superior ao nosso 40.000 e que o valor 1.000 ele representa 2 a décima, nós podemos estabelecer que, observamos que o dado que foi dado pelo enunciado, ele diz que 2 elevado a 10 é aproximadamente 1.000. Observe, o valor 40.000 pode ser escrito como 40 multiplicado por 1.000. E o que nós percebemos é que esse 1.000, pelo enunciado, nós temos que o 1.000 é dado por 2 elevado a 10. Ou seja, nós temos o 40 vezes 2
elevado a 10. Por outro lado, se olharmos esse 40 em termos de potência de 2, ele está em um intervalo restrito. Nós podemos dizer que o 40 é maior que o 2 à quinta, que representa o 32, e ao mesmo tempo é menor que o nosso 2 à sexta. Isso significa que o 40 está simbolizando um valor que nós temos ali como sendo 2 à quinta até o intervalo 2 à sexta. E isso pode ser usado como parâmetro para determinarmos o valor de n. Então, observe, nós chegamos que o 2 elevado a n tem que ser superior a esse valor 40 vezes o 2 à décima pela aproximação dele, mais uma unidade. Mas se o meu valor n for igual a um valor que nós temos como sendo 15, isso significa que o nosso 2 elevado a 15 acaba sendo simbolizado como sendo 2 à quinta vezes 2 à décima. E isso, por sua vez, representa o 32 vezes o nosso 2 à décima. Mas o valor de 2 elevado a n deve ser superior a esse elemento que aparece no primeiro lado. Se ele tem que ser maior, nós chegamos em 32. Isso significa que ele não satisfaz a condição. Por outro lado, se o meu n for 16, nós chegamos em uma potência 2 elevado a 16, que representa o nosso 2 à sexta vezes o 2 à décima, ou seja, 64 vezes o 2 à décima. E esse valor 64 vezes 2 à décima, ele acaba sendo maior do que esse. E se ele é maior, ele satisfaz a condição. Então, nós podemos afirmar que o nosso n tem que ser 16. E esse n simboliza exatamente o número de etapas que foi estabelecido na nossa progressão geométrica. Logo, alternativa B.